Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. Porque o que vai acontecer aqui é simplesmente inacreditável. O sol mal havia se levantado quando Leila ouviu sua mãe bater a porta com pressa. O coração da jovem, de apenas 19 anos, batia mais rápido a cada passo que ecoava no velho assoalho de madeira. Havia algo no ar, um silêncio denso, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Vista-se, Leila, disse a mãe, desviando o olhar. Temos uma visita importante. Leila não entendeu. Ainda com o cabelo solto e o coração confuso, calçou seus chinelos gastos e vestiu o vestido branco de algodão que usava em ocasiões formais. Aquilo era um aviso. Alguém viria. Mas por quê? Ao descer as escadas, o choque, 3 homens de terno escuro estavam sentados na sala. Um deles segurava uma pasta de couro. Nenhum sorriso. Apenas olhares frios. Leila sentiu um calafrio subir pela espinha quando um deles a encarou com intensidade, como se a estivesse avaliando por dentro. É ela, disse um deles, em tom neutro, ao abrir um documento. A mãe de Leila tremia. O pai mantinha a cabeça baixa. E foi então que veio a revelação chocante, o momento que mudou tudo. Leila, você vai se casar, disse a mãe, com lágrimas nos olhos. A proposta veio de um homem poderoso. Ele pagou por você. E não podíamos recusar. Inacreditável. As palavras não faziam sentido. Leila sentiu o chão desaparecer. Pagaram por ela? Como se fosse um objeto? Uma posse? Você vai para Istambul hoje. O contrato já está assinado. Seu marido é Emir Demira. O nome era como um trovão. Leila já tinha ouvido histórias. Um milionário turco recluso, enigmático, dono de hotéis, aviões e navios. Ninguém sabia muito sobre ele, exceto que vivia isolado e que jamais havia sido visto com uma mulher ao lado. Medo. Fascínio. Revolta. Desejo reprimido de liberdade. Tudo explodiu no peito de Leila. Eu não vou. Gritou, os olhos se enchendo de lágrimas. Isso é uma loucura. Não temos escolha, murmurou o pai, com voz embargada. Foi isso ou perder tudo. Até o teto sobre nossas cabeças. A jovem correu para o quarto, o peito arfando, a alma despedaçada. Ela era uma virgem sonhadora, e agora estava sendo enviada a um estranho como um presente embrulhado em papel invisível. Horas depois, Leila se viu dentro de um carro preto, escoltada por 2 homens silenciosos. Enquanto a estrada se desenrolava rumo à capital, uma única pergunta martelava em sua mente. Quem era esse homem que comprará sua pureza, e o que ele faria com ela? O carro deslizou pelas avenidas luxuosas de Istambul até alcançar uma estrada ladeada por ciprestes altos e silenciosos. Ao fim dela, surgia um palácio de pedra clara, com torres esculpidas e portões de ferro que pareciam guardar segredos milenares. Leila mal conseguia respirar. Aquilo era mais do que riqueza, era solidão. Isolamento. Frieza. Ela foi recebida por empregados sérios, todos vestidos de preto. Ninguém ousava encará-la. Ninguém sorria. Apenas uma mulher mais velha, de lenço escuro e olhos duros, a guiou para dentro. Seja bem-vinda à mansão Demira. A suíte principal foi preparada. O senhor Emir a receberá, em breve. A jovem tentou perguntar algo, mas a mulher apenas se afastou, deixando-a diante de uma porta dupla. Ao entrar, Leila ficou paralisada. O quarto era inacreditável, cortinas douradas, cama de dossel com lençóis de seda, um perfume suave no ar. Mas nenhum toque de vida. Nenhuma flor, nenhuma fotografia.
Ela se sentou na beira da cama, o coração disparado. O silêncio era ensurdecedor. No andar mais alto da mansão, Emir Demiran observava pelas janelas espelhadas. Seu olhar azul penetrava o jardim, como se buscasse algo além das paredes do mundo. Ela chegou. Disse um homem ao seu lado. Emir não respondeu. Apenas franziu o senho. Sua mente estava em turbilhão. Não por medo dela, mas de si mesmo. Ele era um homem de 32 anos. Milionário turco. Frio. Admirado por uns, temido por outros. Mas por trás da fama, escondia um segredo que o corroía em silêncio. Emir jamais havia tocado uma mulher. Nunca soubera o que era o calor de um corpo, o gosto de um beijo, a entrega do desejo. Crescerá cercado de poder e desconfiança. Tinha sido criado por governantas e mentores rígidos. E após um trauma de juventude, fechou-se por completo. Ela é virgem, disse o assessor. Como o senhor exigiu. Emir trincou a mandíbula. Algo nele se contorcia por dentro. O desejo existia. Mas era um desejo reprimido, sombrio, sufocado por anos de controle. E agora, ela estava ali. Uma jovem que ele comprará como se fosse um bem. Mas que, ao mesmo tempo, despertava nele um medo primitivo e um fascínio profundo. No quarto, Leila caminhava de um lado para o outro. O sol começava a se pôr, lançando sombras douradas sobre os móveis. O tempo passava devagar, como se zombasse da ansiedade que crescia em seu peito. E então, ouviu a porta abrir. Seu coração quase parou. Ali, diante dela, estava Emir. Alto. Impecavelmente vestido. Os olhos mais frios e belos que ela já tinha visto. Mas por trás daquele olhar glacial, havia algo que ninguém jamais notaria de imediato. Um abismo. Um buraco invisível de solidão e desejo contido. Sou Emir, ele disse, sem se aproximar. E você agora é minha esposa. Leila estremeceu. Não por medo dele. Mas pela maneira como sua voz tocava a alma, como se perfurasse camadas adormecidas de seu ser. Não escolhi isso, ela murmurou, com coragem que nem sabia possuir. Os olhos de Emir se fixaram nela com intensidade. Havia algo naquela garota que o desarmava. Ela era diferente. Não havia submissão nos olhos dela, havia dor. E força. Nem eu, ele respondeu baixinho. E saiu. Leila permaneceu ali, confusa. Em silêncio. Mas algo dentro dela havia mudado. Sem saber, dois corações marcados por sombras haviam começado a se aproximar. E o que viria a seguir, seria profundo, surpreendente e absolutamente inesquecível. A porta se fechou com um clique suave, mas para Leila, soou como um trovão. Emir havia entrado e saído com a mesma frieza com que um vento cortante passa por uma janela aberta. Ela sentiu o corpo gelado, as mãos trêmulas. Estava casada com um homem que não a olhava como esposa, nem como mulher. Mas algo no fundo do olhar dele, algo a perturbava e a atraía. Naquela noite, Leila não dormiu. O silêncio da mansão era quase cruel. Os corredores longos e luxuosos pareciam esconder fantasmas. Servos passavam como sombras, sempre em silêncio, sempre evitando o contato visual. Leila se sentia uma prisioneira em um castelo dourado. Na manhã seguinte, uma criada deixou o café na mesa e saiu sem dizer uma palavra. Leila tomou o chá amargo, olhando pela janela. Lá fora, o jardim era perfeitamente simétrico, mas sem vida. Nenhuma flor, nenhuma cor. Como o homem com quem agora dividia o teto. Horas se passaram antes que ela ouvisse novamente.
Emir surgia e desaparecia pelos corredores como um vulto. Discreto, intocável. Passavam um pelo outro, e tudo o que restava era o som abafado dos passos dele no mármore. Mas Leila notava. Sentia. Os olhos dele sempre voltavam para ela. Rápidos. Como se estivesse lutando contra algo que o consumia por dentro. No quarto dela, Leila encontrou um vestido novo sobre a cama, seda azul marinho, justo ao corpo, com detalhes dourados nas mangas. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. Mas ela entendeu. À noite, haveria um jantar. A sala de jantar era imensa. Lustres de cristal, velas altas, cadeiras entalhadas em mogno. Emir já estava sentado, com uma taça de vinho nas mãos. Quando ela entrou, o mundo pareceu parar por um instante. O olhar dele pousou sobre ela, e não desviou. Leila sentiu o sangue ferver. O vestido parecia mais revelador do que imaginava, marcando seus seios, suas curvas. O olhar de Emir era intenso, mas contido. Como se cada fio de desejo estivesse preso por correntes invisíveis. Está linda, ele murmurou. Foi a primeira vez que a elogiou. Ela sentou-se à mesa, tentando esconder o nervosismo. Comeram em silêncio. O som dos talheres era o único ruído na sala. Mas havia outra coisa ali. Algo que não se via, mas se sentia. Desejo. Reprimido. Ardente. Oculto. Por que me escolheu? Leila quebrou o silêncio. Emir olhou para ela, como se ponderasse o que poderia ser dito. Porque você era diferente. E porque eu precisava de alguém que não carregasse histórias. Alguém, pura. Para quê? Ele a encarou. O silêncio entre eles se tornou quase doloroso. Eu não sei. Leila baixou os olhos. A resposta não fazia sentido. Nada fazia. Mas mesmo assim, havia uma parte dela que não queria fugir. Queria entender aquele homem. Após o jantar, ele a acompanhou até a porta do quarto, sem tocá-la. Sem se despedir. Mas, antes de se virar, disse com a voz rouca. Não precisa ter medo de mim. Leila fechou a porta devagar, encostando a testa contra a madeira. Ela não tinha medo dele. Tinha medo do que ele despertava nela. E de como, pouco a pouco, seu coração começava a ceder ao fascínio daquele homem enigmático, quebrado e inacessível. Leila acordou naquela manhã com a sensação de que algo havia mudado. O ar parecia mais denso, como se cada cômodo da mansão agora carregasse um vestígio do olhar que Emir lhe lançara na noite anterior. Um olhar que a despiu sem tocá-la. Que a aqueceu sem calor. Ela se levantou, ainda envolta no vestido azul deixado por ele, e caminhou até a janela. O jardim ainda era sombrio, mas naquela manhã, um raio de sol atravessava as copas das árvores, desenhando luzes suaves sobre as pedras. Era pouco, mas era algo. Na biblioteca, o silêncio não a intimidava mais. Começou a passar os dedos pelos livros, lendo os títulos com cuidado. Quando um dos volumes escorregou da prateleira, ela se abaixou, e então sentiu. Ele estava atrás dela. Silencioso. Presente. Levantou-se devagar e se virou. Você gosta de ler? Emir perguntou, com um tom mais macio. Sim, ela respondeu, sem coragem de sustentar o olhar. Livros são lugares onde posso ser livre. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Também leio muito. É a única forma de escapar de mim mesmo. Essa confissão, simples e inesperada, atingiu Leila como uma pedra atirada contra um vidro fino. Ela o encarou com atenção,
procurando mais naquele rosto de mármore. Ali estava o homem por trás do mito. E do que você foge, Emir? Os olhos dele escureceram por um instante, como se uma lembrança antiga estivesse prestes a emergir. Mas ele desviou. De coisas que nunca aprendi a sentir. Leila não respondeu. O silêncio entre eles foi mais íntimo do que qualquer palavra. Os dias seguintes foram marcados por encontros breves, mas cada vez mais intensos. Ele aparecia de repente. No jardim. No corredor. Na sala de chá. Sempre observando. Sempre calado. Mas em cada gesto, havia algo novo. Um cuidado. Um movimento sutil. Uma manhã, ela o encontrou no salão de música. Sentado ao piano. Os dedos dele tocavam uma melodia melancólica, comovente. Leila se aproximou devagar, tomada por um fascínio profundo. Você toca, sussurrou. Ele não parou. Só quando preciso lembrar que ainda sou humano. Ela se sentou ao lado dele, sem dizer mais nada. Apenas ouviu. O som do piano parecia traduzir tudo o que ele não sabia dizer com palavras. Era como se cada nota fosse um grito calado, uma memória escondida. Você me assusta, Emir, ela disse baixinho. E você me desconcerta, Leila. Houve um instante em que os olhares se prenderam. A respiração dele acelerou. O dela também. Os rostos se aproximaram. E então, ele se levantou, abrupto. Preciso ir. Leila ficou ali, com o coração em chamas, sem entender o que acabará de acontecer. Era desejo. Cru, puro, reprimido até o limite. Mas também era medo. Medo de se perder. Medo de ceder. Naquela noite, ela sonhou com ele. Com seus olhos azuis e sua boca próxima demais. Acordou com o corpo inquieto, a pele quente, o peito arfando. Algo estava crescendo entre eles. Algo que nenhum dos dois sabia nomear. Mas já era tarde demais para fingir que não existia. Porque no fundo, ambos sabiam que estavam à beira de um abismo. E que o próximo passo seria irreversível. A noite chegou como um presságio. O céu, escuro e sem estrelas, refletia o turbilhão que consumia Leila por dentro. O jantar foi servido em silêncio. Emir apareceu com sua habitual elegância, vestindo um terno preto impecável, os cabelos alinhados, o rosto inexpressivo. Mas seus olhos estavam diferentes. Ela sentiu. Havia algo prestes a acontecer. Um ponto de ruptura. Como se o mundo estivesse se curvando diante de um momento inevitável. A noite de núpcias havia chegado. Terminei os assuntos da empresa, disse ele, após um gole de vinho. Hoje, quero que você me acompanhe até o quarto principal. Leila gelou. As palavras ecoaram como marteladas. O momento que ela temia, e ao mesmo tempo, ansiava em silêncio, havia chegado. Seu coração batia tão alto que ela mal ouvia os próprios pensamentos. O corredor parecia mais longo naquela noite. Emir caminhava à frente, em silêncio, como um homem prestes a enfrentar um destino que sempre evitou. Quando chegaram à porta do quarto dele, ele hesitou por um instante. E então, a abriu. Era um espaço amplo, masculino, dominado por tons escuros. Luzes suaves, cortinas espessas. E uma cama de dossel, intacta. Intocada. Leila entrou devagar. Os pés nus tocando o tapete felpudo. As mãos trêmulas segurando a barra do vestido. O corpo tenso. Mas havia algo mais forte do que o medo, o fascínio. O desejo que ela não sabia controlar.
Eu nunca fiz isso antes, disse Emir, baixando os olhos. Nunca deitei com uma mulher. Leila o olhou, surpresa. Um homem como ele? Dono de tudo, temido, respeitado, e virgem? Por quê? Ele se aproximou, os olhos ardendo. Porque tudo na minha vida foi calculado. Fechado. Controlado. E o amor, o toque, sempre foram ameaças. Ela sentiu uma lágrima escapar. Não de dor, mas de algo profundo e comovente. Ele não era um monstro. Era um homem marcado pela solidão. Eu também nunca, Leila murmurou, a voz embargada. Mas não tenho medo. Não de você. Ele se aproximou. Devagar. Como se tocá-la fosse atravessar um portal sem retorno. Colocou as mãos em seu rosto, trêmulo. E então, o primeiro beijo. Foi suave. Hesitante. Mas arrebatador. O toque de seus lábios trouxe calor às veias dela, um calor que queimava devagar, como fogo reprimido por anos. Leila sentiu o corpo responder, o coração explodir, e soube que não havia volta. A noite se transformou num sussurro de respirações entrecortadas, mãos explorando lentamente, corpos aprendendo um ao outro. Emir a tocava com reverência, como quem encontra algo sagrado. Ela sentia medo, sim. Mas não do homem. Do que ele despertava. Do quanto desejava aquele momento. Do quanto queria ser dele. E ele se despia das armaduras a cada segundo. Não era mais o milionário frio. Era apenas um homem, perdido na entrega. Horas depois, ela adormeceu sobre seu peito. Ele passou os dedos em seus cabelos, como quem não acredita no que acabará de viver. Leila, sussurrou. Você é diferente de tudo. Ela não respondeu. Mas em sua pele, na forma como seu corpo se encaixava no dele, estava a resposta. Naquela noite, dois estranhos se tornaram um só. E a alma do homem mais solitário da Turquia, pela primeira vez, encontrou paz. O sol ainda não havia nascido quando Emir acordou. Leila dormia profundamente ao seu lado, com os cabelos espalhados sobre o peito dele, a respiração serena. Parecia uma pintura viva. Um anjo de carne, entregue por completo. Ele passou os dedos com delicadeza por sua pele, como se ainda duvidasse de que aquilo era real. A noite anterior havia mudado tudo. Pela primeira vez em sua vida, Emir se sentia humano. Comovido. Tocável. Apaixonado. Mas junto com esse sentimento, vinha o medo. Um medo antigo, brutal. Como se amar fosse perder o controle, e o controle era tudo o que ele conhecia. Levantou-se em silêncio e foi para o jardim. Precisava respirar. Lá fora, o mundo ainda dormia, mas dentro dele, algo estava desperto, um desejo de proteger Leila, de não deixá-la ir. Mas também um pavor esmagador de perdê-la. Quando Leila acordou, o quarto estava vazio. Tocou o travesseiro ao lado e sentiu o calor ainda presente. Mas o vazio já se fazia sentir. Vestiu-se e saiu pelos corredores em busca dele. Encontrou Emir no jardim, de costas, imóvel diante das fontes de pedra. Ela se aproximou devagar. Você saiu sem dizer nada. Ele se virou lentamente. Os olhos azuis não tinham mais a frieza de antes. Mas havia algo diferente neles agora. Profundidade. Culpa. Confusão. Achei que precisava de espaço, disse ele. A noite de ontem, significou algo para você? Leila franziu o senho. Você ainda tem dúvidas? Tenho medo, ele confessou.
De te machucar. De me perder em você. Ela se aproximou e tocou seu rosto. Eu também tenho medo. Mas isso não me impede de sentir. Ele fechou os olhos ao toque. Era inacreditável o que aquela garota estava fazendo com ele. Leila, sussurrou, como se dizer seu nome fosse uma oração. Eu não quero mais te perder de vista. Nos dias que se seguiram, algo na mansão mudou. Os criados perceberam. As paredes, antes frias, pareciam agora mais acolhedoras. Emir aparecia nos corredores, sorria discretamente, almoçava com Leila no jardim. Ela ria mais. Suas roupas ganharam cor. Seu rosto, luz. Mas nem todos estavam satisfeitos com essa transformação. Na ala leste da mansão, uma mulher observava tudo com os olhos estreitos. Sema, a assessora pessoal de Emir há anos, que sempre o controlara com discrição. Viu em Leila uma ameaça. Uma jovem virgem, vinda do nada, que agora caminhava de mãos dadas com o homem mais inacessível da Turquia? Inaceitável. Sema começou a agir nos bastidores, discretamente. Investigações. Dúvidas plantadas. Insinuações sobre o passado de Leila, sobre a origem do dinheiro da família dela. Qualquer coisa que pudesse minar a confiança recém-construída. Certa noite, Emir entrou no quarto com o semblante fechado. Leila percebeu no ato. Aconteceu algo? Ele hesitou. Me mostraram um documento, uma dívida antiga da sua família. Uma ligação com negócios sujos no passado. Isso é verdade? Ela ficou pálida. Não sei do que está falando, nunca ouvi nada sobre isso. Então por que esse papel aparece agora? Porque justo quando ele parou. Leila deu um passo para trás. O ar entre eles ficou pesado. A dor em seu peito era quase física. Você está duvidando de mim? Ele desviou o olhar. Estou tentando proteger o que construí. E eu? Ela perguntou, com a voz quebrada. Não sou parte disso agora? O silêncio dele foi a resposta mais cruel. Naquela noite, Leila não dormiu ao lado dele. E pela primeira vez desde que se entregaram, ela se sentiu sozinha de novo. A noite estava fria quando Leila fez as malas. Cada peça de roupa que dobrava parecia arrancar um pedaço de si. O vestido azul que ele deixará sobre sua cama na primeira noite, agora estava dobrado no fundo da mala, como uma lembrança que ela queria esquecer, mas não conseguia. Emir não disse nada quando ela cruzou os corredores em silêncio. Não a impediu. Não tentou segurá-la. Apenas observou de longe, como se estivesse lutando contra os próprios fantasmas. Ela se sentiu traída. Não por mentiras, mas por desconfiança. Por ele ter escolhido acreditar em um papel, em boatos, ao invés de confiar no que tinham vivido juntos. O motorista a levou até uma hospedagem simples, nos arredores de Istambul. Ela não queria luxo. Queria paz. Precisava entender o que fazer com o que restava de seu coração. 3 dias se passaram. No quarto escuro, Leila olhava para o teto, revivendo cada momento. O primeiro olhar, a dança silenciosa de desejos contidos, a noite em que se entregaram, e depois, o vazio. Como algo tão verdadeiro podia ser destruído por uma dúvida? No quarto andar da mansão de Emir andava em círculos. Os papéis que Sema havia lhe entregue agora estavam rasgados sobre a mesa. Descobrira tudo. Forjados. Manipulados. E o pior, havia permitido que seu medo destruísse aquilo que ele mais queria. Eu a perdi, murmurou, com a voz embargada. E fui eu quem a empurrou para longe. Sema foi demitida naquela noite.
sem conversa, sem perdão. Ao amanhecer, Emir entrou no carro, dirigindo sozinho pelas ruas de Istambul. Procurou por Leila em todos os lugares possíveis. Hospedagens, casas vizinhas. Nem os seguranças sabiam onde ela estava. Até que finalmente, viu uma mulher caminhando pela calçada, de lenço branco na cabeça e passos lentos. Era ela. Leila. Ele parou o carro bruscamente e saiu correndo. Leila! Gritou, como quem grita por sua própria alma. Ela se virou. Os olhos se encontraram. E tudo em volta desapareceu. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, surpresa e confusa. Emir se aproximou com o rosto marcado, os olhos marejados. A frieza havia sumido. O homem diante dela estava despido de orgulho. Eu vim buscar o que deixei escapar, disse. A mulher que salvou minha vida sem saber. A única pessoa que viu quem eu realmente sou, e não fugiu. Leila ficou em silêncio, sentindo o coração acelerar, uma mistura de mágoa e esperança. Eu tive medo, continuou Emir. Medo de amar. Medo de ser ferido. Mas o maior erro foi ter medo de você. E não confiar no que vivemos. Ele se ajoelhou, no meio da calçada. As pessoas ao redor pararam. Mas ele não se importava. Eu te amo, Leila. E se você me der outra chance, vou passar o resto da vida provando isso. Uma lágrima escorreu dos olhos dela. Você tem certeza? Pela primeira vez na vida, eu tenho. Leila o puxou para cima e o abraçou. Forte. Intenso. Ali, no meio da rua, eles se reconectaram. Não como um milionário e sua esposa contratada, mas como dois corações quebrados que juntos, haviam aprendido a amar. Meses depois, a mansão de Miran floresceu. As paredes ganharam cor. Os jardins, flores. E Leila, agora grávida, caminhava de mãos dadas com Emir entre as árvores. Ele parou, colocou a mão sobre o ventre dela e sussurrou. Você me salvou, Leila. E agora, estamos criando algo que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Ela sorriu. Amor. E ele respondeu. Amor. O que sempre me faltou, até você chegar. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.